O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer, e com efeito não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos ouvindo uma passagem de Jesus com uma linguagem que talvez não bate com as aspirações humanas. Nós gostaríamos de ter sempre um belo equilíbrio físico, não depender de remédios. Cuidamos muito da saúde nesses dias que a temperatura está se abaixando um pouco mais, ou todos nós abrimos o armário, da nossa roupa e escolhemos, aquela peça que mais nos ajuda a enfrentar o frio. Gostamos de nós mesmos, é certo? É uma coisa bastante normal. E Jesus, na hora de preparar os seus apóstolos para uma missão, já anuncia o que eles irão enfrentar. Não se trata só de enfrentar o frio ou o calor, mas se trata de enfrentar os ventos contrários à nossa fé. Ventos contrários significa as dificuldades para dar testemunho, a falta de autenticidade, a falta até às vezes de coragem, de vestir a camisa do time, como se diz na gíria. E Jesus promete que o que vai acontecer aqui na terra, claro, não vai ser despercebido na pátria do céu. Até aquele copo de água que nós damos para uma pessoa que nos pede, até aquele cobertor que damos de bom gosto para uma mãe que não tem casa nem residência para cobrir um pouquinho mais até o seu menino, etc. Isto é, não faltará nunca o gesto de caridade, mesmo quando sopra nos ventos contrários. Mas Jesus fala que o nosso nome está gravado no céu. Estas perseguições não foram somente um sinal do trabalho das primeiras comunidades para difundir o nome de Cristo no mundo, não. Aliás, nós conhecemos pela história que a igreja enfrentou perseguições por 313 anos
3 séculos, minha gente, até quando o imperador Constantino soltou um decreto dando a liberdade de culto para todos os cidadãos romanos. E poucos anos depois, o seu sucessor, o imperador Teodósio, no ano 381, declarou a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Foi uma grandíssima conquista, mas ao mesmo tempo esta conquista não significou que na igreja não aconteceriam, digamos assim, tanta violência contra a sua instituição. Mas os verdadeiros mártires que não têm medo de perder a vida por causa de Cristo, encontraram exatamente nesta expressão do Evangelho de hoje a força de dizer o seu sim, não tendo medo nem de uma arma de fogo, nem de uma cadeia, nem de uma morte até, digamos, muito violenta, etc. E assim que se explicam até os santos dos nossos dias. De anteontem foi o dia da Santa Madre Paulina, fundadora das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Ela também, que foi até caluniada, hoje é colocada sobre os altares como uma grande santa. Sábado passado, o Santo Padre, o Papa, beatificou 14, minha gente, 14 religiosas, irmãs concepcionistas franciscanas, todas da Espanha, que não tiveram medo da morte, foram todas fuziladas no século passado durante a perseguição comunista na Espanha, preferiram morrer como mártires. E o martírio destas 14 religiosas foi comprovado pela Igreja, que não pensou 2 vezes para apresentar estas novas beatas e santas como modelo para o mundo inteiro. Meus irmãos, cada um de nós é chamado hoje a ser enviado, como Jesus fala, uma expressão muito forte, como ovelhas no meio de lobos. Sabemos que pela natureza não combina uma ovelha com os lobos. Isto é, somos pessoas chamadas por Deus a viver situações até, digamos, bastante delicadas. Às vezes, um parecer de uma pessoa é capaz de destruir o nosso modo de ser e de agir. Somos também nós, às vezes, vítimas de calúnias, de injustiças sociais. Mas Jesus fala que quando nós nos entregamos a Ele, porque o que estamos fazendo e o estilo da nossa vida bate perfeitamente com as aspirações de Deus, não devemos ficar preocupados, porque a presença de Deus será soberana e nós sairemos naturalmente vitoriosos diante de qualquer cilada do inimigo do bem, do demônio. Meus amigos, eu tenho certeza que todas as pessoas que hoje têm a alegria de dizer o seu sim para Deus, quando se trata de colocar-se ao lado dele, não estão com medo de enfrentar os ventos contrários. Seremos também, diz Jesus, odiados por todos por causa do nome dele, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Meus amigos, as ocasiões para perseverar não faltam, a começar pela nossa família, pela dedicação que nós temos para os membros da nossa família, até, digamos assim, deixando de lado até as coisas necessárias para o bem dos outros. Quando existe esta doação do bem, meus amigos, estamos no caminho certo, porque esta linguagem de Jesus irá penetrar profundamente a nossa vida. Vejam que Jesus não está querendo transmitir o desânimo, o desconforto, mas nunca, repito esta palavra, nunca prometeu o paraíso aqui na terra. Nunca.
Aliás, a melhor maneira de poder tocar para frente o mesmo ideal da vida de Jesus é seguir o que ele enfrentou. Não foi uma coroação, né, de coroa de ouro, não foi uma salva de palmas constante. Em termos modernos, diríamos, Jesus não se tornou manchete, ocupando primeiras páginas dos jornais. Não foi este o caminho que ele escolheu, mas escolheu o caminho da humildade, da sinceridade, da abnegação, da entrega de tudo que Deus manda, porque é o nosso bem soberano. E hoje nós todos somos chamados a estar ao lado dele. Olha só, ontem, dia de grande prestígio também para nós, louvando a Deus pelos 20 anos de funcionamento, né, e de atividades da rede século XXI. Gente, quanta água passou debaixo da ponte, como se diz, nestes 20 anos. Quantos ventos bons e também contrários. Quantas dificuldades. Mas quando uma obra é de Deus, nasce no sofrimento, mas nasce. E nasce para dar os seus frutos desejados. Por isso, se de um lado louvemos ao Senhor por tudo que está acontecendo, pelo outro, mais uma vez, nos consideramos servos do Senhor. Estamos a serviço de Deus para um grande ideal, o ideal que nos convida a fazer com que a nossa vida cristã possa chegar em tantas casas, seja com a pregação, sobretudo acompanhado pelo estilo da nossa vida, e para que o nome de Deus possa ser glorificado cada vez mais em todos os lugares do mundo. Por isso agradecemos a Deus por estes 20 anos de funcionamento, de ministério, de vida pastoral, através dos meios de comunicação social. E digamos justamente como Nossa Senhora, somos todos instrumentos, servos nas mãos de Deus, prontos para cumprir fielmente a vontade divina que nos leva a subir cada vez mais um degrau no caminho, na escada da perfeição cristã. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.